com essa missão e começou a pregar o Evangelho, a batizar as pessoas, e ele recebeu o título de homem maior entre os nascidos de mulher. Que privilégio, né? João Batista foi o homem que batizou o Salvador da humanidade. Que bênção, que maravilha, né? Imagina o quanto empolgado João Batista se sentiu, né? Batizar o Salvador do mundo, irmãos. Foi realmente fantástico. Então, no capítulo 7, a partir do versículo 18, João Batista teve um momento que ele ficou fraco na fé. Quando estava pregando o Evangelho, batizando, o seu ministério a todo vapor, ele costumava dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, né? Ele não era digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Ele costumava também dizer que depois dele viria alguém que batizaria com fogo, né? Com o Espírito Santo. Ele dava testemunho de Jesus. Então era um ministério a todo vapor, né? E houve um momento que, numa certa ocasião, por causa das verdades pregadas, ele agora se encontrava parado no seu ministério. Ele se encontrava em um lugar que Deus não preparou para ele, um lugar que ele também não queria estar. Eu quero dizer para você que nós, como evangélicos, mensageiros do Senhor, às vezes nós saímos da zona do conforto, entramos e ficamos em lugares que a gente não gosta. E nesse momento, João Batista ele estava preso no cárcere. Então, a partir do versículo 18, diz assim: olha, os irmãos se encontraram, vamos ler juntos, amém? Todas essas coisas foram referidas a João pelo seu discípulo. E João, chamando um deles, quer dizer, irmãos, todas essas coisas, que coisas eram essas? As curas que Jesus fazia, ressuscitando mortos, curando cego, fazendo realmente a obra de Deus. E essas coisas chegaram até o ouvido de João. E João, em algum momento, ele pegou os seus discípulos, dois deles, e falou: olha, vai até Jesus e pergunta-lhe o seguinte, a partir do versículo 19, vamos ler. Enviou-os ao Senhor dois dos seus discípulos para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista nos enviou para perguntar-te: és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitos molestados de flagelos, de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide anunciar a João o que viste. E o viste: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhe o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ora, no maior auge da vida de João Batista, irmãos, ele dava testemunho, como eu havia falado no início. Ele pregava o Evangelho com a maior autoridade, a ponto de dizer: raça de víbora, quem te ensinou a fugir da ira vindoura, produzir fruto digno de arrependimento? É uma ousadia muito grande, João Batista. E nós também, irmãos, devemos ter essa ousadia para pregar. Ao falar, devemos falar com ousadia, com poder, com autoridade, porque Jesus, ele precisa ser reconhecido no mundo como o Salvador, a maior autoridade do mundo. Eu sempre costumo dizer que Jesus ele é rei, é senhor e é juiz. É rei dos reis, juiz dos juízes, e Jesus é a maior autoridade do universo. Devemos falar de uma pessoa dessa com muita ousadia e com muito poder, com muita segurança. E era dessa forma que João Batista ele falava. Queridos, mas se você analisar, por que foi que aconteceu isso na vida de João Batista? Eu agora vejo um homem fracassado, um homem confuso, um homem duvidoso, um homem realmente derrotado. Talvez a nossa vida ela passe por algumas mudanças desse jeito, e por algumas mudanças para pior. No decorrer desse ano, está começando o ano, nós fazemos muitos planos, não sabemos como vamos final o ano. Nós sabemos como começamos o ano, com planos maravilhosos, né? Ao lado de pessoas queridas, mas não sabemos como realmente vai terminar o nosso ano. Então, irmãos, devemos estar preparados
E João Batista ele não estava preparado para ser preso, para ficar preso, porque ele tinha um ministério, ele tinha uma carreira, ele tinha um caminho a preparar para o Salvador. Mas só que João Batista já tinha feito a parte dele. Então, somente agora, ele deveria ficar confiante no poder de Deus e esperando realmente a libertação, ou talvez o final, a morte para ele, como foi realmente de fato. Queridos, João Batista era o único que não poderia duvidar de Jesus. Ao enviar 2 discípulos dizendo, olha, pergunta-lhe se ele realmente é Jesus, o Messias prometido, o Salvador da humanidade ou não, ou se realmente havemos de esperar outro. Porque foi que realmente João Batista ele duvidou. Um homem que batizou a Jesus disse, olha, esse é o Cordeiro de Deus, ele não poderia ter dúvida. Um homem que ouviu a voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me compraz. O próprio Deus dizendo que Jesus, ele era o Salvador do mundo, ele era o Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus Salvador, e mesmo assim, João Batista lhe duvidou. E muitas vezes, queridos, acontece da mesma forma conosco. Quantas vezes, por algum momento da nossa vida, nós duvidamos do poder de Deus, da existência de Deus, do poder do seu Santo Espírito na nossa vida, duvidamos do seu agir. Por que acontece isso na nossa vida? Porque muitas vezes nós estamos presos a muitas circunstâncias, estamos presos em problemas, talvez em dificuldades, sabe, irmãos, problemas familiares, problemas conjugais, problemas no trabalho, problemas psicológicos. O mundo está vivendo hoje uma situação muito devastadora. Hoje você, em algumas igrejas, você entra, você não encontra muitos membros mais, o amor esfriou, os problemas invadiram, a falta de fé, a derrota tomou conta dessas pessoas. Eu me lembro que eu participei de uma igreja lá no Ponta da Barra, e quando eu pregava, irmãos, era 200 e alguns membros. Na verdade, lá em Curitiba, eu cheguei a pregar para uma igreja cheia, onde as pessoas chegavam e não tinha nem lugar para sentar. Hoje em dia as pessoas chegam e o espaço, os lugares sobram. Estão vazias as igrejas. As pessoas estão vivendo essa fase de João Batista. Quando começamos a Bíblia no livro de Apocalipse, lembra do primeiro amor. Onde foi que você caiu? Levante-se. E João Batista ele não poderia duvidar, porque ele ouviu tudo isso. O próprio Deus dizendo, João, eis que Jesus é o Salvador da humanidade. E muitas vezes Deus fala no nosso coração. Deus ele diz, olha filho, você é meu querido, você é meu amado. Eu tenho planos maravilhosos para a sua vida. E muitas vezes acontece que nós duvidamos do poder da existência do Deus Criador, do Deus que deu a vida, do Deus que saiu do seu trono. Ele veio aqui na terra, morreu por nós. E muitas vezes eu duvido, será que Deus é comigo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus realmente, poxa, Deus está aqui? Acontece isso, queridos. Nós nunca podemos duvidar da existência de um Deus tão grande e tão maravilhoso. Amém. E se você crê que Deus está aqui nessa noite, no seu lar, diga amém. Amém. Eu acredito pelos olhos da fé que Deus está nesse lugar. Amém. Queridos, mas como poderia agora João Batista ele permanecer na fé? Como Jesus poderia acrescentar? Como poderia restabelecer a fé de João Batista? Jesus, ele é aquele que honra a cada pedido do seu, mesmo duvidando, mesmo confuso. Jesus, ele nunca abandona. Ao pegar aqueles paralíticos, aqueles cegos, curando, mostrando para aquele discípulo, Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, dizer quem eu sou é fácil. Eu estou mostrando através dos meus atos quem eu sou. Queridos, dizer que é crente evangélico é fácil, até o diabo é crente. Difícil é demonstrar. A Bíblia diz que a árvore é conhecida através dos seus frutos. Será que nós temos demonstrado que realmente nós somos cristãos de verdade? Nós somos os guardadores dos mandamentos? Deus ele confiou em nossas mãos leis, mandamentos, preceitos. Eu posso dizer, tenho a ousadia de dizer, um pregador que sobe aqui, ele tem que estar pronto para pregar uma mensagem sobre saúde. Quantos praticam lei de saúde? Poucos. Amém? Por isso. Ele tem que estar preparado para pregar mordomia, ele tem que estar preparado para pregar sobre a família. Muitas vezes
alguém chama para pregar sobre